Registrado em dezembro, o IPCA 15 fecha o ano com inflação acumulada ainda dentro do intervalo da meta definida pelo Banco Central. Detalhes com Rodrigo Viga. O resultado do IPCA 15, prévia da inflação oficial do país, o IPCA do IBGE, no mês de dezembro e no fechamento de 2025, é mais um indicativo de que a inflação esse ano vai fechar dentro do teto da meta. Diferentemente do que aconteceu no ano de 2024. Em dezembro, o IPCA 15 até acelerou um pouquinho para 0,25%. Tinha sido de 0,20% no mês de novembro, mas o resultado veio até abaixo das previsões de analistas e especialistas do mercado financeiro. Eles estavam apostando no IPCA 15 em dezembro de 0,27%. Agora, o que importa mesmo é o encerramento do IPCA 15 no ano de 2025. O IPCA 15 é calculado entre o dia 15 do mês passado e o dia 15 do mês corrente. E esse IPCA 15 fechou o ano de 2025 em 4,41%, ou seja, abaixo dos 4,45%. A meta central é 3%, a margem de tolerância é de 1,5 ponto para cima ou para baixo. No ano passado, o país estourou a meta. Esse ano, isso muito provavelmente não vai acontecer. O resultado do IPCA de dezembro e do fechamento de 2025 só será divulgado no primeiro decênio, nos primeiros 10 dias, dia 9 ao dia 10 de 2026. Agora, em dezembro, o grande vilão do IPCA 15 foi o Grupo Transportes. Respondeu por mais da metade da variação do índice. Pressão de alta de combustíveis, passagens aéreas e também do ônibus urbano. A inflação, que deve fechar o ano dentro do teto da meta de 4,50%, ainda está ali orbitando perto do limite. Por conta disso, o economista Rafael Panonco acredita que o Banco Central ainda vai ser relativamente conservador no começo de 2026. Tanto que o mercado financeiro, através do Boletim Focus, aumentou a projeção para a Selic no fechamento do ano que vem. Em vez de 12%, agora é 12,25%. O mercado ficou mais pessimista sobre o futuro. A previsão para a Selic ao final de 2026 subiu para 12,25%. Isso está alinhado ao tom um pouco mais duro da ata do Copom, que confirmou a necessidade de manter os juros em patamar contracionista por um tempo bastante prolongado, para garantir que a inflação volte ao centro da meta. Enquanto que o IPCA deve fechar dentro da meta esse ano, no ano passado, a inflação oficial do país ficou em 4,83%. O cálculo do IBGE é o seguinte: em dezembro, o IPCA não pode ultrapassar a marca de 0,56% para ficar dentro desse teto de 4,50%. Essa taxa, ou abaixo de 0,56, garante o cumprimento da meta. Agora, 0,57, 0,58. Daí afora, seria novamente um estouro da meta de inflação. Do Rio, Rodrigo Viga. E sobre os resultados da economia em 2025, recebemos agora o economista Rodrigo Simões para repercutirmos as projeções de 2026, porque esse ano fecha então com a inflação já em mais de 4% e as projeções para o ano seguinte. Quais são? Bom dia, Rodrigo. Olá, David, bom dia a toda a nossa audiência. Você vê, né? A economia de 2025 foi marcada por pelo menos 3 pontos de preocupação. A trajetória dos juros, que se manteve em 15%, que veio freando a atividade econômica. O segundo ponto, preocupação da população, que foi a inflação, tá? E também do governo, por isso que o juro se manteve alto. E o terceiro ponto foi a questão das tarifas, que prejudicou bastante e houve ali um certo repasse de preços para o consumo, para o preço dos produtos, não só nacionais, mas também que afetou as empresas, né? Então, esse ano de 2025 foi um ano, ainda que de crescimento, mas uma desaceleração do crescimento econômico. É claro que um juros alto nesse patamar, realmente ele freia a atividade econômica. E tem um ponto que todo mundo percebeu, que é a questão da dívida pública, da situação do fiscal,
que o governo ainda não conseguiu encarar esse problema de frente, David. Agora, para 2026, nós temos um outro cenário, tá? Que vai entrar em muitas das discussões, ainda falando sobre a questão do fiscal, a questão da dívida pública, tá? Esse é um tema que vai entrar forte em 2026. Um outro ponto também, dando sequência a este assunto, entrará na pauta, tá? Tanto da mídia como do governo, da população, enfim, dos grupos, é a questão das renúncias fiscais. Esse tema vai ser difícil para o governo tratar em ano eleitoral, né? Você entra no site do TCU, tá bem claro lá, 646 bilhões de reais de renúncia fiscal. Por um lado, você tem ali essas renúncias, e por outro, o Ministério da Fazenda precisa de 70 bi para poder fechar o caixa. Então você vê que ali é um contraponto e isso não funciona. E por fim, você tem um ano de eleição, tá? Ainda que com a inflação próximo ali do teto da meta, você tem o quê? Uma desaceleração. Então o governo vai se preocupar com o quê? Como se ir para uma candidatura com crescimento baixo, tá? E taxa de juros ainda alta. David? Agora, a gente continua com você, porque a pergunta que eu faço é, em relação à eleição, a gente viu uma oscilação grande do mercado financeiro, principalmente quando se colocou a candidatura de Flávio Bolsonaro. Depois o mercado reagiu e pode ficar essa oscilação ano que vem por conta da eleição, e a tendência é que os juros caiam um pouco. Como é que a gente vai entender melhor como deve acontecer a economia com tantas idas e vindas, com tantas oscilações? A gente sabe que tem uma preferência do mercado financeiro por candidatos relacionados ao centro, né? Não tanto à esquerda, não tanto à direita. Isso pode influenciar a nossa economia também, né? Olá, Márcia, um prazer falar contigo. Bom, realmente, essa sua leitura, ela, de fato, ela é correta, tá? O que hoje o mercado procura é uma gestão um pouco mais equilibrada, tá? Quando você tem a questão de um candidato, tá, que traz uma certa instabilidade para os poderes, e aqui isso é uma leitura, né, não estou defendendo nenhum dos lados, e isso acaba prejudicando e fazendo dar oscilações. Você não pode ter nenhum tipo de candidato que venha tratar como um desequilíbrio entre ali as fontes do governo em si, do país, problema com o judiciário, problema com o legislativo, isso já não tem mais como entrar na nossa pauta. O que a nossa pauta precisa entrar, econômica, para que o país deslanche, continue deslanchando, é o quê? É o equilíbrio da situação fiscal, é dinheiro no bolso das pessoas, é o emprego, se mantendo a atividade de emprego do país, tá? E a qualidade de vida da população. Esse é o principal ponto. E também, claro, que pensando no empresário, é a taxa de juros, tá? Desacelerar, ou seja, precisa cair essa taxa de juros para que a atividade empresarial volte a ter confiança nos investimentos. Então, esse é o principal ponto. Agora, vamos ver como é que vai ser agora em 2026 essa disputa e esse jogo de marketing político, porque o que não pode entrar, o que aconteceu esse ano, é mais polarização do que o que a gente já tem. A gente precisa de governos centrados, mais ao centro, para poder tentar equilibrar os interesses, Márcia, tanto da economia, como da política e também como do mercado. Rodrigo, eu vou pedir para você aguardar um pouquinho agora, porque a gente vai voltar com você para falar sobre esse assunto que a Danúbia Braga vai trazer ao vivo.